Alô você, vamos falar dos princípios fundamentais do direito penal, parte 7. Nesta aula nós falaremos sobre os princípios da pessoalidade da pena. Pessoalidade da pena significa que o autor da infração penal pode ser apenado impedindo-se a punição por fato alheio. Então ele só pode ser punido pela infração que ele realmente praticou. Vale ressaltar que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. No âmbito de violência doméstica, significa dizer que o agressor da vítima de violência doméstica pode ser apenado com a sanção penal privativa de liberdade que a justiça, o juizado de violência doméstica imputar. E nenhuma pena passará da pessoa do condenado no âmbito criminal. Mas além da obrigação criminal, nós pedimos, no âmbito de violência doméstica, a reparação do dano em favor da vítima e a decretação do perdimento de bens, que, nos termos da lei, podem ser estendidos aos sucessores e contra eles executadas até o limite do patrimônio transferido. O que significa dizer que se o agressor vier a falecer e deixar um patrimônio de 100 mil, dividido entre os herdeiros, a vítima pode, até o limite da transferência desse patrimônio, buscar a reparação do dano moral no âmbito de violência doméstica. O princípio da individualização da pena significa que o julgador deve fixar a pena conforme a confirmação legal e determinar a sua execução. Fixar a pena, ele fixa através de 3 fases: a fase das circunstâncias judiciais, a fase das agravantes e atenuantes e a fase das causas de aumento e diminuição. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ele pode determinar a execução, que será providenciada pelo juiz da execução penal. Por esse princípio, a pena deve ser individualizada nos planos legislativo, que tem a função de criar a lei, judiciário, que tem a função de aplicar a lei, e executório, que é o juiz da execução, que tem obrigação de dar cumprimento à pena imposta, evitando-se assim a padronização da sanção penal, pois cada crime tem uma pena que varia de acordo com a personalidade do agente, meio de execução, circunstâncias judiciais, comportamento da vítima, etc. Princípio da adequação social. Para o princípio da adequação social, apesar de uma conduta se subsumir a um modelo legal, não será considerada típica se estiver de acordo com a ordem social da vida historicamente condicionada. Aqui eu posso ter uma evolução histórica que leva, por exemplo, a uma legalização da maconha. Se houver uma legalização da maconha, ela não vai mais ser considerada atípica e, portanto, ela estará de acordo com a nova ordem histórica e, portanto, não será considerada crime para a lei de drogas. Nós podemos ter, por exemplo, a legalização do aborto até 3 meses de gravidez. Se isso acontecer, eu teria aí um princípio da adequação social. Historicamente o aborto é proibido, mas se houver uma mudança legislativa, significa que a mulher vai poder fazer o aborto até 3 meses de gravidez. São 3 os princípios que solucionam os conflitos aparentes de norma: o princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da consunção. Vamos falar do princípio da especialidade. O princípio da especialidade consiste
na derrogação da lei geral pela lei especial. A norma é especial quando acrescenta à norma geral um ou mais requisitos. Eu tenho, por exemplo, o infanticídio, que é norma especial em relação ao homicídio, uma vez que, além dos elementos deste, se exige que a autora seja a mãe da vítima e esteja sob influência do estado puerperal e que o ofendido seja recém-nascido. O feminicídio, ele é uma norma especial em relação ao homicídio, porque exigem que o homem tenha matado a vítima no âmbito de violência doméstica ou por razões de gênero. O exemplo 2 é quando, por exemplo, a injúria é praticada através da imprensa. Quando nós tínhamos a lei de imprensa, a injúria praticada em relação à imprensa, ela era aplicada no artigo 22 da lei de imprensa, que foi anulado, mas que na época era um exemplo de lei especial em relação à injúria do artigo 140 do Código Penal. Hoje nós temos a injúria racial, que é especial em relação à norma do artigo 140 do Código Penal, porque a injúria racial hoje é um crime inafiançável e imprescritível. Em relação ao princípio da subsidiariedade, eu preciso dizer que a relação de primariedade e subsidiariedade entre normas, quando descrevem graus de violação do mesmo bem jurídico, de forma que a infração definida pela norma subsidiária de menor gravidade que a norma da principal, e, portanto, ela é absolvida por esta. É o princípio lex primaria derogati lex subsidiaria, explicando o estupro, ele dentro da sua conduta, ele tem o constrangimento ilegal. Então eu tenho a conduta de constrangimento ilegal para se chegar ao estupro. Mas o constrangimento ilegal e a grave ameaça são subsidiárias em relação ao estupro, que é principal. E, portanto, eu não vou processar e julgar o acusado no âmbito de violência doméstica por estupro e ameaça, ou estupro e constrangimento ilegal, porque aí eu tenho uma relação de subsidiariedade. Em relação à subsidiariedade, eu tenho a infração definida pela norma subsidiária como soldado de reserva, uma expressão do Nelson Hungria, que não só é de menor gravidade do que a principal, mas dela se diferencia em relação à maneira de execução, pois é uma parte desta. Então, evidentemente, que se eu tenho uma violação de domicílio em que o cidadão invade a casa para poder subtrair uma bomba dentro da casa, eu tenho aí uma bomba d'água, eu tenho aí o crime de furto. Embora eu tenha a violação de domicílio, a figura típica subsidiária da invasão, violação de domicílio, está contida na principal de furto. O objetivo do agente era subtrair a coisa alheia móvel, sendo a norma subsidiária da invasão derrogada, absolvida pela principal. Um exemplo disso é a figura típica do crime de ameaça e do constrangimento ilegal, e também em relação ao crime de estupro. Então, a ameaça e o constrangimento ilegal são antecedentes subsidiários do crime de estupro. A norma subsidiária ela pode ser expressa ou implícita, ou pode ser tácita. A expressa verifica-se quando a própria norma declara que só será aplicada se o fato não constituir crime mais grave, tal como ocorre, por exemplo, com o artigo 177, parágrafo 1º, e outros exemplos são o artigo 132, o perigo para a vida ou para a saúde de outrem, que só é aplicado se não houver, por exemplo, a intenção de matar. No disparo de arma de fogo, perto à pessoa, nós teríamos aí um perigo para a vida ou para a saúde de outrem. Mas se a intenção foi atirar para matar a pessoa, eu teria uma tentativa de homicídio e o perigo para a vida ou para a saúde de outrem seria uma norma subsidiária expressamente. O artigo 129, parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte, eu só teria a lesão corporal seguida de morte
Se eu não tiver a tentativa de feminicídio ou feminicídio em si, eu só teria as vias de fato, o desabamento de construção e uso ilegítimo de uniforme ou distintivo, se uma dessas contravenções penais não for crime, por exemplo, a via de fato não ficar constatado que se trata de uma lesão corporal. E por fim, a norma tácita ou implícita, que ela implica quando o fato incriminado pela norma subsidiária entra como elemento componente ou agravante especial do crime incriminado pela outra norma, de modo que a presença do último exclui a simultânea punição do primeiro. Foi o exemplo do constrangimento legal e ameaça em relação ao estupro, portanto, o estupro exclui o constrangimento legal e a ameaça. O estupro exclui a lesão corporal leve que foi praticada contra a vítima para manter a conjunção carnal. O roubo, por exemplo, ele exclui o furto e a violência física e a grave ameaça, porque na hora que a subtração é praticada mediante violência física, eu não vou acusá-lo de roubo, lesão corporal e ameaça. Na próxima aula nós vamos falar sobre lei penal, princípios fundamentais, parte 8, e vamos falar do princípio da consunção.